Amém, Senhor. Nós vamos meditar hoje nesse texto. Nós vamos meditar, fundamentados nesse texto, hoje, sob o título Exaltado está o Senhor Jesus Cristo como Rei Supremo. Exaltado está o Senhor Jesus Cristo como Rei Supremo. Afirmamos Rei Supremo porque a gente sabe que neste mundo Deus tem permitido outros governadores, reis, etc. e tal. Mas um dia todos os reinos do mundo estarão debaixo unicamente do reino do Senhor Jesus Cristo. E esse texto é o primeiro sermão da igreja cristã, proferido pelo apóstolo Pedro, quando deu-se ensejo após a descida do Espírito Santo sobre todos os que estavam reunidos no cenáculo, e saindo às ruas, eles anunciaram a palavra de Deus. E muitos vieram dizer que eles estavam falando estranho daquele modo, porque estavam bêbados. Então Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, proferiu estas palavras, e nessas palavras ele diz que o que estava acontecendo ali era o cumprimento de algumas profecias. Ele cita literalmente o profeta Joel, depois ele cita Davi, no Salmo 116, e ele diz para aquelas pessoas: vocês devem estar certos de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, porque nele se cumpriram as profecias, as promessas de Deus. Então, ele mostra Jesus assentado à destra de Deus. Mais tarde, quando Estevão for apedrejado, narrado em Atos 7 e 8, a gente vê Estevão percebe a mesma coisa, tem uma visão do Senhor exaltado à destra de Deus. O salmo citado aqui, 110, escrito por Davi, também em outros momentos referidos pelo próprio Senhor Jesus, mostra a exaltação do Filho de Deus, Jesus Cristo, Cristo, o Messias, ungido do Senhor, para a redenção dos pecadores. Então aqui o que nós vemos é Jesus exaltado, elevado, mais alto do que qualquer outro ser. E nós percebemos que ele está elevado, ou ele foi elevado e se encontra assim, à mais alta posição em todo o universo, à direita de Deus Pai, uma posição de honra, uma posição de distinção, não dada a nenhum outro ser, a nenhuma outra pessoa. E nós devemos entender que aqui está exaltado Jesus, que se fez carne, se fez homem, se fez ser humano, semelhante a nós, e que morreu, que foi também limitado, porque aquele que morre é limitado. Então ali nós vemos quem está exaltado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso é o ser humano em tudo semelhante a nós, menos no pecado, porque ele não pecou. Então é uma posição de honra, uma posição de elevação, algo que muitos poderiam almejar. Nós observamos que as pessoas desejam tanto um cargo público, um vereador, um deputado, a nível estadual, federal, um senador, ou até mesmo a presidência da República. E se fosse dado uma monarquia, muitos gostariam de ser reis, mas tudo isso passa, é limitado. O rei, embora tenha um poder perpétuo enquanto ele viver, e o seu domínio pode passar para seus filhos, porque prevalece a hereditariedade, mas todos morrem. Aqui nós temos alguém que está à direita de Deus, elevado, coroado de glória e majestade, porque ele já não tem mais limitações, ele não é limitado nem pelo tempo, nem pelo espaço,
ele não tem sofrimento, ele não pode mais ser humilhado, não pode ser mais rebaixado, nada pode vencê-lo, é glória e majestade. Diante dele os anjos se dobram e rendem louvores e cantam. Então, esta é a visão que a palavra de Deus nos passa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, que recebe um nome, o mais poderoso nome em todo o universo, tendo ele recebido a maior autoridade que há. À direita de Deus Pai significa estar elevado à mais alta autoridade, de maneira que a palavra de Deus em Filipenses nos diz que diante dele todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. E isso não somente na terra, mas na terra, nos céus, em todos os recantos, todos os joelhos, todos os poderes, todos os poderosos, todos aqueles que um dia foram revestidos de autoridade terrena, temporária e mundana, todos, não importa de onde venham, todos hão de se dobrar diante dele. Então, nós vemos Jesus, a quem nós servimos pela graça de Deus, como nosso Salvador, nós o vemos exaltado de uma maneira sublime, de uma maneira incomparável, porque ele está coroado de glória e majestade. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Este é o Senhor Jesus, a quem nós confessamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Também o versículo 36 nos aponta uma outra palavra poderosa, dizendo-nos que a Jesus foi dado o governo do universo. Versículo 36 diz: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus recebeu de Deus todo o governo do universo. A ele foi dado o reino, o poder e a autoridade para reinar sobre todos e sobre tudo que há. De maneira que nós podemos afirmar que, de fato, nada ocorre no universo sem que o Senhor Jesus o saiba. E lembremos-nos, aqui o texto está se referindo a Jesus enquanto homem, Deus encarnado, o Verbo que se fez carne. É nesse perfil que nos é apontado isto. E para que isto? Para nos mostrar que nós também com ele somos exaltados. Nós também com ele fomos elevados. A ele foi dado todo o reino, todo o poder, toda a glória, toda a majestade, toda a autoridade. Então ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. A autoridade que ele recebeu de Deus é sobre os poderes, sobre as potestades, sobre os homens, sobre os seres humanos, sobre a morte, inclusive. Ele venceu a morte, ele ressuscitou. Isso significa que nós também com ele temos esse mesmo poder, essa mesma elevação. Essa é a nossa esperança de glória. Ainda somos mortais, ainda estamos sujeitos às mudanças de humor, mudanças físicas, a gente envelhece, a gente sente no corpo as nossas limitações, são limites de recursos, mas com o Senhor nós recebemos de Deus todo o poder e toda a glória, porque diz a palavra que nossas vidas estão ocultas juntamente com Cristo Jesus nas regiões celestiais. De maneira, meus amados irmãos e irmãs, que a palavra de Deus mostra os cristãos como pessoas que aparentemente são frágeis, porque são mortais, são frágeis, porque podem ser limitadas pelos governos. A gente vê várias tentativas disso na história do mundo, perseguições, igrejas fechadas, crentes mortos, crentes aprisionados, crentes tendo seus bens dilapidados, tomados. No entanto, mata o nosso corpo, mas nós iremos ressuscitar. Então,
observamos quando Pedro diz: este que vocês crucificaram. Isto nos mostra algo que o inimigo sempre tenta fazer com a igreja e com os crentes individualmente: derrotá-los, fazê-los sentir-se fracassados. Fracassou a intenção, ou o intento, o propósito, a luta para eliminar Jesus, pois eles queriam eliminar Jesus de todas as formas, como hoje nós vimos na nossa meditação na escola bíblica dominical. Eles tentaram de tudo, o inimigo sempre tenta e ele ainda vai continuar tentando, mas chegará o momento, na volta do Senhor Jesus, em que ele, com o sopro da sua boca, destruirá todos os inimigos que se levantaram contra ele. Na sua ressurreição, vencendo a morte, Jesus estava dizendo: vocês intentaram, vocês procuraram me derrotar, mas os derrotados são vocês, os inimigos da manifestação da glória e da graça de Deus. Sejam homens, sejam potestades, anjos, arcanjos, sejam demônios, o próprio diabo, anticristo, seja lá o que for, a palavra de Deus nos diz que eles fracassam, mas os crentes em Cristo triunfam para sempre. E a gente pode dizer com o apóstolo Paulo, na hora da morte: desde agora está reservada a coroa da vida, da vitória, da justiça, que o Senhor dará não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. O Senhor venceu. Então, a ele foi dado o governo do mundo. A história se realiza nele, a história se cumpre nele, porque ele é a concretização de toda a esperança. O apóstolo Pedro diz isto: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvides. E depois ele diz ainda, no versículo 39, para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Realização da promessa. O apóstolo Paulo, num dos seus julgamentos, ele disse umas palavras mais ou menos assim: olha, hoje eu estou aqui sendo julgado pela esperança que Deus deu às 12 tribos quanto à ressurreição dos mortos. Nós esperamos isso. Nós não servimos ao Senhor crendo em sermos abençoados, como nós todos temos sido abençoados, apenas neste nível da existência terrena. Mas nós acreditamos também na realização das promessas de Deus para o mundo vindouro, em que nos são prometidos vida eterna, a glória de Deus, uma cidade gloriosa, um mundo sem mal, sem maldade, sem maldições, sem pecado, sem alterações de humor, sem doenças. Nos são dado isso, e além disso, nos é dado a graça de sermos transformados de glória em glória na imagem de Jesus, de sermos participantes da natureza divina. Isso tudo nos é dado em Cristo Jesus, mas ainda não se realizou, porque ainda estamos vivendo neste corpo, nesta carne, nessa história. Mas a história se realiza em Jesus, a nossa esperança. Olhamos para o futuro e o que nós vemos? Nós vemos glória. A gente vê esperança, nós temos esperança de um remédio para combater este vírus e todas as doenças que a gente ainda enfrenta no nosso dia a dia. Nós vemos muitas lutas pela frente. Nós vemos ainda que há poderes que vão se levantar contra a igreja e as dificuldades que a gente enfrenta, mas nós vemos sobre tudo isso triunfo e vitória da igreja, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E a igreja, meus irmãos, somos nós alcançados pela bondade de Deus. Em terceiro aspecto, nós vemos uma outra verdade maravilhosa do Senhor. Em seu nome, os chamados e arrependidos são selados como o seu povo. O apóstolo Pedro diz, a pergunta que eles fizeram diante daquilo que ouviram: que faremos, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós
seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Em seu nome, os chamados e arrependidos estão ou são selados como o povo de Deus em todos os tempos. Isto é bonito, isto é maravilhoso para todos nós. O que significa isso? Que nós somos marcados pelo batismo como propriedade exclusiva do Senhor, e nada nem ninguém nos poderá tirar isto. Somos marcados. Quando nós somos batizados, nós passamos a ser contados entre o povo de Deus, todo o povo de Deus. Assim também era na antiga aliança. Quem não fosse circuncidado não tinha o direito de pertencer ao povo de Deus e era eliminado. Nós, contudo, pelo batismo, o Senhor nos coloca sob o seu domínio, porque é em nome dele que nós fomos batizados. Mas ele diz também que o povo de Deus é um povo de homens e mulheres livres da culpa, livres de condenação, pois fomos batizados para a remissão dos nossos pecados. Os pecados fazem separação entre nós e Deus, mas a graça de Deus opera em nós de tal maneira que agora nós somos perdoados e libertados de todos os poderes que poderiam nos causar danos. Aquilo que nos mantinha subjugados, aquilo que nos mantinha separados de Deus, isso acaba no momento em que nossos corações são tocados pelo Espírito Santo e nós somos convertidos ao Senhor, porque sem arrependimento não há também remissão de pecados. E ele ainda nos mostra que nele os chamados de todos os cantos do mundo são colocados à parte, consagrados ao Senhor, em outras palavras, salvo. Se o pecado nos separava de Deus, a graça de Deus em Cristo nos separa do mundo para Deus e nos coloca sob a sua autoridade, sob o seu governo, sob o seu domínio, sob os seus cuidados santos, imaculados, de maneira que em Cristo Deus supre todas as nossas faltas, Deus supre todas as nossas necessidades. Somos agraciados com a paz, com a justiça de Deus em Cristo, a justiça que condena o mundo, a mesma justiça que salva os remidos. E ele diz que isso é amplo, que isso é grande, é para vocês, aqueles primeiros ouvintes do apóstolo Pedro, para todos os que estão longe, isto é, para os gentios que depois seriam também inseridos na igreja do Senhor, que somos nós, para os nossos filhos são herdeiros do pacto de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é o chamado de Deus. E a quem é dado ouvir esse chamado? Aqueles a quem Deus quer. Esses recebem, ouvem e são compungidos no coração e se entregam. Nós sentimos isso em nossas vidas, de maneira, meus amados, que nós somos formados, a igreja do Senhor, o povo do Senhor, pela graça de Deus em Cristo, cujo sangue nos lava de todo o pecado. E aí nós recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos sela, o Espírito Santo nos separa a nós, nossos filhos e quantos no mundo inteiro ouvirem a palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus precisa ser anunciada, pregada, proclamada a todos e em todos os lugares, em todas as circunstâncias, para que outros também sejam agraciados com a mesma bênção com que nós fomos agraciados. E como podemos concluir esta mensagem? Nós podemos afirmar, num resumo, que estando Jesus Cristo exaltado à destra de Deus, também com ele estão elevados, honrados e exaltados todas as pessoas que, chamadas em Cristo mediante a pregação do Evangelho, se arrependeram e se entregaram e foram redimidas, porque seus pecados foram perdoados, e todo escrito de dívida que era contra essas pessoas
esse escrito foi rasgado. Em Cristo nós estamos separados do mundo, este mundo mau, este mundo perverso, este mundo rebelde, que nós também já estivemos lá. Nós também já fizemos as mesmas coisas, mas de lá nós fomos trazidos a Cristo e nele nós fomos colocados em um corpo, a sua santa e amada igreja, a noiva do Cordeiro, que somos nós, brasileiros, americanos, judeus, africanos, asiáticos, de todos os lugares, povos perdidos que ouvem a palavra e se convertem ao Senhor. Graças a Deus que em Cristo Jesus nos exaltou. Todo intento contra nós para nos fazer mal é fracassado, mas nós triunfaremos sempre, venceremos sempre, porque em Cristo somos mais do que vencedores, porque Ele venceu. E onde está Cristo hoje? Exaltado à direita de Deus Pai, e com Ele também estão exaltados todos os que professaram a fé no seu nome e foram batizados com água ou nas águas, seja como for, em nome dele. Nós vivemos, nós esperamos, nós cremos em nome do Senhor Jesus. É debaixo deste nome, que é o mais exaltado em todo o universo, que nós vivemos a nossa história até que o Senhor nos recolha, seja pela morte física, seja pelo retorno glorioso do Senhor Jesus. A Ele a honra e a glória para sempre. Amém. Nós vamos orar ao nosso Deus uma vez mais. E Virgínia, se tivermos um cântico aí, eu gostaria que você cantasse. De repente você tem aí um cântico separado.